Olá, vamos começar aqui mais uma gravação das leituras que eu estou fazendo. Então, sobre o que é a igreja, eu estou fazendo agora a partir das leituras de Atos. Estou relendo esse livro e a cada aprendizado, cada vez que a gente lê, a gente tem um aprendizado porque nós não somos o mesmo, né? À medida que vivemos, adquirimos experiência, adquirimos situações de vida que vão nos moldando. Então é sempre bom a gente refazer essas leituras. Nós vamos dar continuidade. A gente viu no último vídeo, Atos capítulo 9 até o versículo 31, que narra a conversão de Saulo, né? O Saulo de Tarso, conhecido para nós aqui como o apóstolo Paulo, né? E a gente vai dar continuidade na leitura agora no nosso 12º vídeo sobre Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler aí então Atos o finalzinho do capítulo 9 até o final do capítulo 10. Seria interessante até continuar a leitura, né? A gente vê que o livro é uma narrativa de acontecimentos que retratam a igreja. Alguns fatos são mais conectados do que outros, né? Então a gente viu de Atos capítulo 8, a gente viu a igreja se expandindo, ela saiu de Jerusalém. Então a partir do capítulo 8 as narrativas vão se pautar, vão ter como base a expansão territorial da mensagem do Evangelho. Então, algumas cidades vão começar a aparecer e outros personagens vão começando a ser relatados, né? Enquanto os primeiros capítulos focavam nos 12 apóstolos, depois a gente começa a ter uma atenção para outros personagens que vão surgindo, até que chegou o apóstolo Paulo no capítulo 9. E agora o capítulo 10, ele vai voltar às narrativas, a enfatizar o apóstolo Pedro, que é aquele que já é enfatizado no capítulo 2, né? E 2, 3, 4, 5, né? Então, a leitura vai ser a partir daí, né? Então, a questão inicial é a expansão territorial do Evangelho, da mensagem do Evangelho, certo? Então é daí que a gente vai dar continuidade nessa leitura. Então vamos iniciar aqui. A partir do versículo 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe predissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope,
e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Bom, então aqui a gente termina o capítulo 9. E é interessante que vai aparecer aí algumas cidades, né, que vão ser retratados. E é curioso que a gente tem aí nesses relatos, né, que os sinais que acompanhavam os apóstolos, né? Então você vê que em todas as narrativas tem algum sinal miraculoso, né, que vem sendo narrado para testemunhar da mensagem, né? Tem um fato curioso que a gente pode perceber nessa nessa leitura, né, que são os locais, né? Eu estou aqui abrindo as imagens para mostrar para vocês, né, uma questão geográfica, certo? A gente tem aqui a cidade de Jope, certo? E Lida, né? A gente vai a narrativa bíblica. Deixa eu aproximar aqui. Esse mapa tem uma boa visualização, né? Perceba que Jope de Jerusalém é uma cidade próxima, né? Então você vê que a narrativa, curiosamente, a narrativa do Evangelho, ela é de Jerusalém para o norte, né? Você tem Samaria, você tem mais para cima, aqui não aparece nessa imagem, mas você vai ter lá para cima a Galileia, né? Eu vou mostrar outro mapa. Mas aqui só para enfatizar a cidade de Jope, por quê? Porque Jope é o canal de ligação. Perceba que tem até um grande rio próximo que se inicia nas montanhas perto de Jerusalém, né? E Jerusalém é o caminho para o mar Mediterrâneo. A tendência é o caminho chegar até Jope. A prova disso é que a gente tem a cidade de Jope. Ela é a atual cidade de Tel Aviv, né? Cidade de Jafa. Jafa é o nome para Jope que se usa atualmente. E Jafa, ela é um território que foi anexado à cidade de Tel Aviv, que é uma das principais cidades de Jerusalém, né? Considerada a capital aí, uma capital, vamos dizer assim, uma das capitais, porque Jerusalém é outra, né? Percebo que aqui tem a cidade aqui é o litoral, né, onde fica o porto de Jope, né? Então isso aqui é a imagem atual, obviamente, né? E você tinha Jerusalém para o lado leste, né, dessa imagem, né? No caso, Jope fica a oeste de Jerusalém, né? Como a gente viu no mapa anterior, né? Perceba, né? Jerusalém, você vai para oeste, um pouquinho para cima, né? Um pouquinho noroeste, e você chega a Jope. A distância é em torno de 60 quilômetros. Aliás, eu vou deixar na descrição do vídeo as distâncias exatas. Mas se eu não me falha a memória, é uma distância relativamente pequena comparado às distâncias aqui no Brasil, né? Então eram cidades que a pé, mesmo a pessoa indo a pé, eram caminhadas de um dia, né? Ou até um pouco mais, um pouco menos, dependendo do ritmo, né? E lá, aquela Lida fica ali perto, né? A gente vê aqui vou botar outra imagem. Lida fica 20 quilômetros de Jope, né? Então isso quer dizer o quê? Que se a gente der um zoom aqui, vou dar um zoom para pegar mais a imagem, certo? Aqui você tem algumas cidades que vão ser narradas nessas leituras, né? Você tem Jerusalém, você tem Lida,
não aparece a Sarona, né? Mas a Sarona deve ser próxima a Jope. E Lida, aqui 20 quilômetros, né? Já ó, no caminho de Jerusalém para Jope. Então você vê que a expansão do Evangelho ela é radial, né, de Jerusalém. A gente vai ver agora que o Cesareia é outro dos textos, né, que vai ser mencionado. Aí, para eu não ter que entrar de novo nessas imagens, eu já estou mostrando logo para vocês a expansão do reino do Evangelho, né? Aí esse mapa é muito interessante, vai ficar na descrição dos vídeos os links de onde vocês podem achar, né? Que são as distâncias de Jerusalém, ó. Jope 56 quilômetros, né? A gente viu que Lida era de 16 a 20 quilômetros, né? Então a gente tem aí mais ou menos uns 40 quilômetros de Jerusalém. Você tem Jericó, 24 quilômetros, Betânia 3 quilômetros, Samaria, que é outro lugar narrado nos textos, 56 quilômetros, Cesareia, 86 quilômetros de Jerusalém, né? Nazaré 112, Cafarnaum 144, e aí você tem outras grandes cidades já aqui já bem mais para frente na história, né, da narrativa de Atos. Vamos nos concentrar por aqui, né? Então você vê que até esse momento os apóstolos eles estavam centrados em Jerusalém e nas imediações. Você vê que a narrativa fala Pedro ia por toda parte, mas esse toda parte não necessariamente quer dizer todos os lugares do império, mas era toda a parte de Jerusalém, né? Da Judéia, aliás, né? Das imediações, vamos dizer assim, né? Para falar o termo correto. Então, a gente percebe que a expansão do Evangelho estava acontecendo e os apóstolos estavam nesse processo também, né? Não era só os outros discípulos, né? Mas os apóstolos também estavam nessa empreitada, né? Então é bem interessante a gente ver isso, porque mostra como a forma utilizada, né? O boca a boca, né? Que você tem como estratégia de evangelização, né? Muito interessante isso. Estou voltando aqui para o texto. E a gente já pode agora então ir para o capítulo 10, né? Vou passar aqui para o 10. Ó, e a outra cidade, Cesareia, né? Que é aquela lá de 86 quilômetros de Jerusalém. Lembrando que Pedro estava na casa de Simão, lá em Jope, né? Então vamos dar continuidade. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte romana chamado Italiano, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. A palavra esmolas aqui, pessoal, ela pode ser também interpretada como caridade, como misericórdia, doação, certo? Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aqui duas observações, certo, pessoal? Sobrenome aqui também não é o sobrenome como utilizamos hoje, né? Não é sobrenome, não era uma coisa registrada, né? Mas o Pedro aqui era uma forma que chamava a Simão, né? Seria como o apelido, né? Não seria o sobrenome como nós utilizamos. E outra coisa também, ó, observe. Morava em Cesareia um homem Cornélio, centurião da corte chamada Italiano. Esse detalhe é interessante, viu? Vamos observar. Porque ele não é judeu, né? Então vamos continuar. Ele, né, que é Pedro, está hospedado na casa de Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar.
Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Olha, essas narrativas, essas versões bíblicas que são mais fiéis ao texto, né, às vezes não deixam muito claro a ideia, né? Mas só lembrando, ó, quando falo que a hora sexta, isso quer dizer que era meio-dia, né? Então era a parte mais quente do dia, vamos dizer assim, né? E no dia seguinte, ó, percebe que a narrativa continua depois que Cornélio tem a visão, né? E ainda tem um detalhe que aqui no texto não fala, né? Que como a gente viu lá no mapa, Cesareia e Jope distava em torno de 60 quilômetros, né? Então era uma jornada aí que se uma pessoa caminha 5 quilômetros por hora, né? Então aí dá em torno de 6 horas, né? Aliás, não, desculpa, gente. Dá em torno aí de umas 10 horas, né? 10 a 12 horas de caminhada, né? Mas aí dependendo, como era uma área mais baixa, pode ser que eles iam com a ajuda de alguns animais, coisas desse tipo. Não dá para saber. Mas vamos continuar a narrativa. Estando com fome, por ser meio-dia, né? Quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, que era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não considereis comum. Sucedeu-lhe isto por 3 vezes. E aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto desses homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Perceba então que a distância de Jope a Cesareia dava para ser feita em torno de um dia, né? Então era uma jornada acessível, né? Apesar de deve ter sido cansativo. 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar.
Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando a minha casa a hora 9ª da oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Perceba que tem um fato interessante aqui, que a princípio, né, eu estou vendo aqui. Você vê que Pedro pergunta, o que é que vocês querem? Aí vai e Cornélio diz, bom, aconteceu isso, mas agora eu quero saber o que é que tem a dizer, né? Na verdade, foi um encontro, foi um conjunto de acontecimentos que promoveu o encontro, né? É isso que é o que o texto sinaliza, né? Não foi um encontro casual, não foi por acaso, né? Mas foi uma coisa delineada, né? Favorecida pelo Espírito, né? O entendimento desses homens, que cada um de um lado recebendo aquela visão, né? Correspondente para que os dois pudessem estar juntos, né? Independente da distância. Vamos lá. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que crê recebe remissão de pecados. Eu falei 40, pessoal, mas era 48, eu errei o versículo. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os que ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus, então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Bom, essa narrativa é muito interessante, né? Não temos tempo suficiente aqui para falar muito, porque é uma narrativa muito extensa para o tempo de vídeo que a gente programa, mas além dos comentários que eu já fiz, né? Deixando então agora os comentários geográficos de lado, né? Nós temos aí a grande constatação desse texto, né? Você tem
a expansão agora não mais geográfica, mas você tem a expansão do entendimento, né? No sentido nacional, né? Nacional em que, deixa eu explicar, né? Até aquele momento, a pregação do Evangelho era para a nação judaica, né? Aqueles que eram considerados judeus, seja por filiação, né, que se tornaram, ou seja de nascimento, né, que era a maioria naquela época, né? Então você vê que Cornélio, ele tem uma exceção aí, né? Ele era temente a Deus, mas ele era considerado um gentio, né? E a prova disso é que a gente vê que a interpretação que Pedro faz, né, que Deus não faz acepção de pessoas, né? Então, essa percepção de Pedro, que está no versículo 34, estava procurando aqui. Então, Pedro já começa, né, quando Cornélio relata toda a situação que aconteceu com ele, aí Pedro se toca do que houve, né, da visão, né, daquela visão em momento de fome, né, que ele não era para recusar aquilo que era considerado impuro, né, ou na linguagem aqui dessa Bíblia, comum, né. O comum, essa palavra comum nesse texto, né, nessa versão é interessante, porque ele coloca como o comum o sentido do profano, né? O sagrado é o povo de Deus. O profano é aquele que está fora do povo de Deus, né? É aquele que fica adiante, né? Fica profano no sentido de estar diante do sagrado, né? Então, essa consideração de Pedro, né, de comer o que é comum, né? Isso é interessante. Então Pedro, ele lembrando do que Jesus tinha falado em vida, né, em vida antes da cruz, né, enquanto o Nazareno, mostrando as curas, né, mostrando as benevolências com centuriões, com principalmente o centurião, né, que é lá o tal de Jairo, né, no Evangelho vai falar isso. Então isso a gente tem que sempre lembrar que esse texto ele é escrito já na época em que o Evangelho estava perpetuado pelo Império, né? Então é normal a gente ver a introdução do gentio pela personificação do romano, né? Isso não é uma coisa, não é um partidarismo, né? Apesar de ser a defesa da ideia de alguns, mas simbolicamente, quem é que representava o gentio naquele momento, né? O gentio era não era aquele que era de cultura grega. O gentio naquele momento, para o judeu, era o que era advindo de Roma, porque Roma exercia o poder, né? Então você ter uma pessoa como Cornélio, que era uma autoridade italiana, né? É uma barreira muito grande de você ultrapassar. Eu acho que não é à toa que o exemplo de Cornélio, né, foi a situação promovida espiritualmente, né? Por que Cornélio? Poderia ter sido vários outros gentios, mas por que Cornélio? Ele era um homem temente a Deus? Era, mas ele provavelmente não era o único, né? Mas é essa ligação do gentio, representado pelo poder de Roma, com o povo judeu, representado pelo poder de Cristo, né? Agora entendido aí como Pedro sendo seu representante, isso mostra esse contato, essa fronteira sendo demolida, né? Então a expansão fronteiriça agora do Evangelho não é mais apenas no âmbito físico, mas é também no âmbito de povo, né? É uma fronteira etnográfica, né, que vai sendo ultrapassada. Então é muito interessante ver o entendimento que Pedro faz desses acontecimentos, né? E Pedro vai fazer o relato para Cornélio, porque até então Cornélio era temente a Deus, mas não havia
não havia recebido a mensagem de Jesus. Então mostra que Jesus, ele realmente, os seus sinais eram feitos entre o povo judeu, não é à toa que ele mesmo diz em um dos evangelhos que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel, né? Então Cornélio recebe essa mensagem, né? E é interessante que Pedro vai falar, né, que ele foi constituído juiz de vivos e de mortos, né? Então ele está ultrapassando, dando a Jesus, ultrapassando os poderes da morte. E isso para o povo não judeu, né, era uma situação muito diferente, né, cultural, religiosa, porque você tem uma gama politeísta, né, uma gama de pessoas que seguem o politeísmo, ou seja, cada um tem os seus conjuntos de deuses e cada deus explica a sua situação de vida, né? E de repente você tem uma pessoa que passa a ser juiz tanto de vivos como de mortos, né? Não é mais um deus, né? Mas é aquele constituído por Deus, né? Então é uma mediação. Deus, aqui estava Cornélio, aqui estava Deus. Agora tem um mediador entre Cornélio e Deus, né? Foi isso que Pedro relatou no finalzinho, né? E quem cresce nele teria remissão de pecados. Perceba que aí o final do texto acontece algo que não é comum na nossa tradição religiosa, porque assim como em Atos 2, a mensagem traz a consciência, né, para que você se arrependa, né? Aí você se arrependendo, você é batizado e recebe o dom do Espírito Santo. No caso de Cornélio, foi uma exceção à regra, né? Porque você tem o Espírito Santo caindo sobre todos que ouviram a palavra, é o que diz o versículo 44. Então, caindo sobre todos, né? E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se, porque sobre gentios, né, aí está claro que Cornélio era um gentio, foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviu falando em línguas e engrandecendo a Deus. Olha, então provavelmente o que aconteceu aqui? Agora aconteceu o oposto do que aconteceu em Atos 2. Se em Atos 2 Pedro falava e o ouvinte, que era de outra área do império, escutava naquela língua de lá, agora é o contrário. Agora o Pedro e os outros que estavam com ele estão ouvindo Cornélio e aquelas pessoas que estavam com ele falando na língua hebraica, né? Coisa que era difícil para quem não era judeu, né? Então essa é a diferença, né? Então assim, o dom de línguas é o dom de interpretar a língua materna, né? É isso que Atos 2 fala e é que acontece de novo. Só que agora a ênfase são as pessoas que eram os ouvintes iniciais, né? Ó. Sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus, né? Provavelmente o hebraico, né? Ou que é a língua lá daquele povo, né? A gente tem que lembrar que assim, na história religiosa do Império Romano, a religião dos judeus era uma religião marginal, uma religião que estava à margem, era a religião de uma periferia do Império, né? Ficava lá naquele cantinho, né? Porque os judeus tinham aquele templo, então levava tudo para lá. Então a língua que eles falavam, né? Um soldado romano ia para a Judéia, ele não ia falar aramaico, ele ia falar em grego, né? As pessoas que estavam lá que tinham que se virar. Com a vivência, alguém que fosse para a Judéia e vivesse por lá, morasse lá, obviamente ele aprenderia a língua local, que aí já era o aramaico. Mas
no sentido de Cornélio, ele morava em Cesareia, que já é uma cidade totalmente romana, até o nome, né? Então, o contato de Cesareia com Jerusalém já não era tão forte como era com Jope, por exemplo, né? Até porque Cesareia ficava na região da Samaria, como a gente viu lá no mapa. Então, Pedro, né, baseado nessa manifestação espiritual, né, então ele faz a pergunta, né? Essa é a pergunta de abertura. Pode alguém recusar a água para que não seja batizado? Estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo, né? Então você, assim, é um entendimento pessoal meu. O que eu vejo que é essencial para a conversão cristã é eu receber o Espírito Santo, né? E a água, como Pedro aqui faz, né, é a coroação daquilo que foi feito, né? Porque essa coroação simbolizava que os pecados daquelas pessoas foram perdoados e eles receberam o dom do Espírito Santo, né? Então, a partir desse momento é quando as fronteiras do Evangelho elas se abrem para o mundo, né? Então, esse fato é o que fez o Evangelho chegar até o Brasil, né? É esse fato que foi o pontapé inicial para que Paulo arranjasse apoio, né, tanto espiritual como dos irmãos, para fazer as suas pregações, né? Porque a partir do momento que os gentios também têm a liberdade de aderir a essa fé, né, eles têm o direito de receber a mensagem, né, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então abriu o entendimento do judeu para que o poder do Evangelho é muito maior do que o poder do judaísmo, né? Então a lei de Moisés ela ficou abaixo. Por quê? Porque a expansão do Evangelho é para toda a criatura, né? Então a gente entendendo que Atos foi relatado, né, foi escrito anos depois desses feitos, né, a gente viu o que aconteceu. Eles foram fazer uma retrospectiva e o momento inicial que eles perceberam que ocorreu esse rompimento de fronteiras entre gentio e grego foi o fato de Cornélio, né? Tanto é que o relato ele é muito detalhado, né? Então foi uma propagação que foi repetida por várias e várias pessoas, ao ponto de, na hora de se juntar os relatos que testemunharam do crescimento da igreja, esse fato foi o pontapé inicial. Então, a partir daqui, a gente vai ver agora as cidades gentias recebendo o Evangelho e não ficando mais para aquelas pessoas que são de origem judaica, né? Mesmo que ele morasse em outra cidade, mas a sua filiação religiosa era o judaísmo. Com a situação de Cornélio, não. Então, eu não sou judeu, eu não nasci judeu e nem me aderi ao judaísmo, mas o Evangelho também chegou a mim. Então, é aí que está a diferença que a gente deve trazer para o nosso entendimento. Quando a igreja surgiu, havia o entendimento de que o Evangelho era para o judeu, porque Jesus era o cumprimento das profecias do povo judeu, né? Mas Pedro mostrou para aquelas pessoas que é muito além, as promessas, muito além daquilo que era aos judeus, porque é muito além no sentido de que era expansivo aos outros povos, né? Então Pedro, ao analisar a questão do alimento, ele capta, né, a mensagem, né? Então, não é à toa que quando Paulo vai lá e visita os irmãos em Jerusalém, né, Paulo vai relatar isso em Gálatas, né? Então, recebem Paulo com alegria, né? Se estendem a destra, né? Porque é alguém que está levando o Evangelho para os gentios.
né? E é interessante, né? Pedro, você vê que o relato inicial é que Pedro ia por toda parte, mas essa toda parte estava circunscrita ao povo judeu, né? Para ele ter que ir a Cesareia, teve que acontecer um fato extraordinário, né? Então, o livro de Atos é como se fosse um pontinho que vai ganhando círculos, né? Vai sendo uma espiral que vai crescendo e abrangendo uma área cada vez maior, né? Mas por quê? Porque houve o rompimento das fronteiras. Que tipo de fronteira? A fronteira religiosa. Primeiro a fronteira do templo, saiu de Jerusalém. Depois a fronteira da lei, a fronteira do judaísmo. Então aderindo ao gentio, né? Então é muito interessante, né? E uma coisa que deve ficar clara é que não há uma rivalidade entre o judaísmo e o cristianismo no sentido de povo, né? Porque a própria lei de Moisés, ela manda tratar bem o estrangeiro. Contudo, o contexto histórico que vivia a Judéia não era favorável para a amizade entre judeu e grego, né? Tanto é que esse fenômeno, a igreja cresceu no momento mais turbulento do povo judeu, né? Em relação à sua existência. Porque a gente não pode esquecer, a igreja surgiu, né, por volta do ano 33, 34, e no ano 70, 35 anos depois, a cidade de Jerusalém foi atacada e destruída, né? Isso foi uma onda de ataques, não parou por aí não. Então, assim, a igreja nasceu num período num período turbulento para o povo judeu, porque Roma deu o templo, mas cobrava, né? Cobrava a liberdade do povo, né? Então, isso favoreceu nessa balança para que o judaísmo acabasse caindo das práticas e elevando-se à fé cristã, né? No contexto, né? Mas o povo judeu, eles continuaram praticando a lei de Moisés, mesmo com o evangelho sendo pregado, né? E a prova disso é que vai surgir depois, lá na frente, Paulo falando dos problemas entre o evangelho pregado para os gentios, né? Mas o ponto final desse texto é esse. O evangelho rompeu a fronteira do judaísmo, fronteira da lei, com esse episódio de Cornélio, né? Muito interessante. E eu vou ficar por aqui, já está estendido o tempo, mas muito legal essa leitura.